você viajar com liberdade. É basicamente isso. Então não temos muitas reservas e também com pouca coisa. Então você também ter pouca bagagem é uma liberdade. Então para mim é basicamente isso, viajar com liberdade. Eu falo que ser mochileiro é mesmo que ser criança. Eu sempre faço esse paralelo, porque a mente de uma criança, ela é nova, é uma mente nova, é uma mente que não conhece muita coisa, ela não conhece o mundo. O mochileiro também, ele é como se fosse uma criança, mas uma criança adulta. Então ele chega num lugar estrangeiro, numa terra desconhecida, ele não conhece aquele idioma, mas ao mesmo tempo ele quer aprender para tentar se comunicar o mínimo possível com aquela população. Ele não é um viajante tradicional, ele está levando tudo que ele tem, está levando nas costas dele. Então já o mochileiro já tem esse diferencial do viajante comum. E a alma do mochileiro é a alma livre, né? De viajar, de explorar, a vontade de conhecer, de aprender. Bom, existe um pouco do preconceito das pessoas falarem dos mochileiros que confundem um pouco, né? Esse estilo de viajante com os hippies que faziam as viagens antigamente. Mas acho que o maior desafio é você ir em busca do desconhecido. Fred Mesquita, sou profissão agora viajante e tenho 30 anos. E eu viajei muito com teatro. Eu trabalhei em alguns grupos grandes da América Latina e do Brasil, que a partir desses grupos eu ia fazer temporadas fora do Brasil e Europa e vários outros países. Bom, meu nome é Daniel Thompson, tenho 36 anos, sou formado em Relações Públicas e Turismo e hoje eu me considero um viajante profissional, porque eu produzo conteúdo de viagens, vídeos, textos e fotos durante as aventuras que eu faço por aí. Meu nome é Danilo Perrotti Machado, tenho 34 anos e sou formado em administração. A família viajava, meu pai sempre viajava com a gente, põe a gente no carro e viajava, acampava, então talvez aí tinha nascido já essa vontade de viajar, que ela vai meio que é transmitida pelo DNA. Eu sou Rose e tenho 54 anos, dona de casa, formada em tradutor e intérprete e nunca trabalhei nisso. Eu sou Júlio César Mosquen, sou maestro. Quando a gente era jovem, a gente não tinha dinheiro. E a primeira ideia é essa, que a gente associa a mochilar com coisa barata. Né? E era mesmo. Então a nossa única opção era viajar desse jeito, de mochila, albergue, era a única opção. E numa época, olha, a nossa primeira viagem, 1985, uma época que era tudo muito raro as pessoas viajarem, né? As pessoas, quando era uma época que a família ia no aeroporto falar tchau pra gente, como se a gente fosse pra guerra. E aí, a partir dessas viagens, com o trabalho, com o teatro, foi que eu comecei a descobrir o que era viajar, o que era se sentir gringo, né, que a gente fala, que como você se sentir estrangeiro, num lugar que você não conhece, cultura diferente. Então foi através do teatro, do trabalho. E a partir daí eu não parei mais. Desde então, só com teatro eu viajei uns 20, 21 países. E depois disso, minha paixão virou um vício. E hoje, se eu não viajo, eu fico me coçando, eu não consigo ficar muito tempo sem viajar. A minha primeira viagem foi em 2001, que eu posso considerar que foi um marco para o começo dessa minha carreira como viajante profissional, que foi um mochilão mesmo que eu fiz na Europa. Eu era recém-formado e aí eu fui com um amigo, explorei vários países, várias cidades e depois eu fiquei estudando na Europa um tempo para aperfeiçoar o idioma, melhorar, porque dali em diante eu sabia que eu ia trabalhar com isso. Eu tinha certeza que era a profissão que eu ia seguir. Hoje eu brinco que viajar, principalmente essas viagens mais longas que eu fiz, viagens de volta ao mundo, mochilões mais compridos, conhecendo vários lugares, culturas diferentes, eu brinco que valem mais, muitas vezes valem mais do que faculdades inteiras ou pós-graduações ou anos de estudo, né?
E aí você aprende um pouco de tudo. Eu acho que o autoconhecimento foi algo que mudou muito na minha vida. Eu aprendi muito a me conhecer melhor, a ser um cara diferente, a pesar mais alguns atos, algumas coisas que eu fazia antes, e aprendi muito a respeitar as outras pessoas mais do que eu respeitava, no sentido de entender melhor as culturas diferentes, de tirar a palavra, por exemplo, certo ou errado ou estranho do meu vocabulário. É diferente. As pessoas têm costumes diferentes, nasceram com culturas diferentes, em lugares diferentes, então você aprende a respeitar essas diferenças no mundo. Aquele lugar ele aceita as diferenças, mas ele entende e tenta explorar ao máximo isso. Ele quer entender, ele tá vendo, são cheiros diferentes, são cores diferentes, são pessoas diferentes, é uma cultura diferente, então ele tá atento, ele quer descobrir aquilo, né? Eu acho que é a curiosidade da criança que volta a brilhar no mochileiro, nesse cara que tá saindo explorando o mundo. Então, levando em consideração isso, eu acho que o mochileiro, ele aprende muito, né? Ele está aberto a receber toda essa carga de informações e isso muda a cabeça, isso vicia e isso torna a gente cada vez mais louco por viajar. Olha, tem uma frase que eu acho que é correta, que é assim: viajar é descobrir que as outras pessoas estão erradas sobre os países. Isso aconteceu com a gente. Os franceses não são chatos como todo mundo pensa. Capitais são sempre mais estressados. Então, em qualquer capital, o habitante local ele é mais estressado do que no interior. O francês do interior é ótimo. A outra coisa que nós descobrimos é os ingleses. São extremamente solícitos e não tem essa coisa de pedante, como todo mundo acha que o inglês é pedante. A gente foi descobrindo que as pessoas estão erradas. É só você viajar um pouco mais, né, e você acaba descobrindo isso. O turista é aquele cara que vai sempre para os lugares que todo mundo sabe. Por exemplo, vai para a França, vai para ver a Torre Eiffel, vai para ver isso e não se enfia na cultura, não se enfia nas vielas da cidade e tal. Então eu sempre gostei de fazer esse tipo de viagem, que é meter a mochila nas costas, sair para explorar, descobrir, entrar nas ruazinhas, me juntar com a população local, almoçar no lugar que eles almoçam, enfim, me enfiar, sabe, me descobrir esse lugar. E assim, a gente que tá de mochileiro, a gente vai explorar o lugar de uma maneira diferente. A gente não vai para ir nos melhores hotéis, nos melhores restaurantes. A gente quer explorar o lugar, a gente quer conhecer as pessoas, a gente quer... E a nossa vida vai ser simples, como se fosse aqui. Aí você tem que achar um hostel, aí você é um cara que está viajando com pouca grana, você tem que achar alguém para se hospedar, tem os vários sites de relacionamento de viajantes que você troca informação, você pode ficar na casa dele, não paga nada. Então tem vários meios. No meu caso, eu ficava em hostel. Eu planejo eu pesquiso muito sobre os lugares onde eu vou visitar. Hoje a gente tem a internet como um grande aliado, uma grande aliada. Junto com outros, eu gosto de pesquisar revistas, livros, atlas, para entender um pouco do lugar. Mas eu tenho um planejamento, até porque hoje eu trabalho profissionalmente com isso. Mas mesmo antes, eu acredito que o planejamento ele é fundamental para você aproveitar mais a viagem que você vai fazer. E aí a gente planeja, pergunta para os amigos e tal, e fazemos um roteirinho. Mas já aconteceu a gente não faz as reservas de hotéis. Às vezes um hotel reservado da chegada, que já deu até problema. Mas ele é livre, assim, nós vamos indo e vamos reservando. Mas a mais inusitada, assim, eu acho que foi uma que eu fiz de veleiro. Eu fiz toda a costa brasileira de veleiro, de cabo a rabo. Então eu conheço do Chuí ao finalzinho da nossa costa. E essa viagem, assim, uma viagem diferente, que muita gente não tá habituada a fazer, né? Explorar o Brasil, a costa brasileira por mar. E eu diria que é uma experiência marcante, porque o mar, ele te dá outro tempo, ele te faz pensar em outras coisas. Não é você que fala quantos quilômetros você vai por hora, é o vento, é a natureza, enfim, é uma experiência única, assim. Pra mim, dessas que eu já fiz,
não as que estão por vir ainda, mas foi a mais diferente de todas, assim, que eu já tinha, de todas as que eu já fiz. Falando a verdade, a situação que eu fiquei mais com medo, assim, fiquei com um pouco de medo, não com mais com medo, foi lá na Romênia, quando na fronteira o cara pegou nosso passaporte e levou embora. A gente foi para a Romênia. Eu fiquei meio apreensiva ali. Isso é uma imagem assim da cortina de ferro dos países que foram comunistas. E essa imagem, eu até quis forçar isso, eu fiz um filme, né? E eu até coloquei o filme preto e branco para dar uma sensação maior. Nós estávamos indo para a Transilvânia, a terra do Drácula, né? O trem já é pior, é um país assim mais pobre, mas aí chegou na fronteira da Hungria com a Romênia e entraram os policiais e pegaram nosso passaporte, saíram. Então ela saiu, ela ficou desesperada. Na verdade, eles saíram porque ele não tinha como, lá no escritório que ele ia verificar o passaporte e carimbar. Mas ele não tinha ali com ele, porque eles não têm essa estrutura. Mas ele pegou o nosso passaporte e saiu do trem. Eu falo, vai atrás dele! Vai atrás dele, sai com o nosso passaporte. Aí a gente pegou a mochila e ficamos na beira do trem. Falei, se o trem sair, eu pulo, porque eu não vou sair do trem com passaporte, sem passaporte, né? Vai na viagem, você tem dinheiro, você é rico. Tem essa cultura, acha que para você viajar, você tem que ser rico. Para você viajar, você tem que ficar no hotel 5 estrelas, comer no melhor restaurante e tem que trabalhar 11 meses para gastar os seus 11 meses de trabalho nas suas férias. Não é assim. Quando a gente está viajando, a gente vê que quem viaja mais é quem tem menos dinheiro. Muita gente não acredita, sempre acha que para viajar tem que ser milionário. Não, para a gente viajar, a gente precisa ser milionário. De coragem, de saúde e de desapego. Realmente tem regiões do mundo que são perigosas. Se você não vai lá, que é perigoso, está em guerra. Agora, é uma região, não é o planeta inteiro que está em guerra. O mundo não é mal, o mundo não é nada. A maneira como você tem, o filtro que você tem para enxergar isso, às vezes uma sociedade que você vai conhecer, ela por si, na comunicação, ela é mais agressiva. Eu, nas minhas viagens, já passei por algumas situações difíceis, mas assim, foram muito fáceis de resolver, porque sempre tinha gente para ajudar. E vai ter gente para te ajudar se você estiver aberto, se você estiver disposto a ter essas pessoas do seu lado. Se você for muito fechado com esse medo, as pessoas vão ter medo de se aproximar de você. É questão de energia. O Projeto Homem Livre inicialmente foi a primeira viagem que eu fiz ao redor do mundo de bicicleta. Percorri 59 países durante 3 anos, 3 meses, 3 dias. Essa viagem se tornou um livro chamado Homem Livre e essa mesma viagem se tornou um filme chamado Homem Livre. O Homem Livre não sou eu. O Homem Livre é uma ideologia. Assim. O Homem Livre é aquele que segue sua vocação, que segue o chamado que vem do coração. Esse é o Homem Livre. E tem uma coisa bacana que a gente fez. Eu sempre filmei desde criança e editava para os parentes assistirem. E quando tive a pousada, eu peguei um dos filmes e coloquei num circuito fechado de um canal da televisão da pousada. Então até hoje lá na Canada Lodge e na Piano Piano, que é uma outra pousada, no canal 40, quem liga, assiste só os tiozinhos mochileiros. O Me Leva Junto é um projeto que eu tenho faz algum tempo já, que veio depois dessa viagem que eu fiz de veleiro, que eu falo que essa viagem de veleiro mudou minha cabeça. Então, eu falei, eu quero fazer a volta ao mundo também. Como? De avião não quero, porque avião você não vê as coisas. Aí veleiro, pode ser, só que eu não tenho veleiro ainda. Então, ficaria muito caro. Aí sim, eu precisaria ter um recurso. Então eu falei, como que eu vou fazer? Eu comecei a pensar, vou fazer de carro. Conversei com várias instituições, até que eu cheguei no Rotary. O Rotary é uma das maiores instituições que trabalha com filantropia, companheirismo do mundo. E o Rotary tem no mundo inteiro. O Rotary falou, vamos fazer essa viagem então, Fred. Então você vai ser o embaixador do projeto Hepatite Zero. O espírito mochileiro é espírito livre, de bravador, de explorar, de pôr a mochila nas costas e sair.